Hoje, meus irmãos. E nas aulas anteriores nós já vimos que a primeira visão de Ezequiel foi a glória de Deus, todo aquele derramar, aquelas rodas, então que ele é o Senhor soberano, que ele toma conta de tudo, que ele não perde o controle de nada, que Ezequiel é o atalaia, se tornou o atalaia, mas hoje, meus irmãos, nós vamos ver que a visão continua, nós vamos ver que a visão ela continua nesses 4 capítulos, ou seja, no capítulo 8, do capítulo 8 até o capítulo 11, no versículo 25. Essa visão, ela continua, né? E nós vamos estudar hoje especificamente o capítulo 8. E ela retrata o porquê que a glória divina se afastou do templo corrompido. Esta é a visão de um reino que era a glória de Deus e era para a glória de Deus, mas infelizmente não é mais. Infelizmente não é mais. Por quê? Porque havia a percepção física de que a presença de Deus estava ali, mas juntamente com a ação de Deus dentro do templo, que por motivos óbvios que nós vamos aprender e que nós explicaremos na data de hoje, deixaram de ser percebidos. O pecado, ele cresce muito, a idolatria e a abominação, nós podemos ver isso na leitura que nós vamos fazer no versículo 6, e depois na que nós não vamos fazer, que é no versículo 13 e versículo 15, mas consta dentro do capítulo 8. Está dentro do capítulo 8. Paz do Senhor, Rocha, Deus abençoe, meu irmão. Bom dia, boa noite, Paz viu? do Senhor, amém. Muito bem-vindo. Vamos prosseguir então, já iniciamos, viu? Já iniciamos. Então, meus amados, em todo o capítulo 8 que nós vamos ver hoje, nós vamos ver que a idolatria e várias abominações cresceram dentro mesmo do templo de Deus. Portanto, meus amados, o pecado cresce ao ponto de haver a necessidade do quê? Da interferência divina, havendo assim o quê? A permissão de Deus para a consumação do exílio, para a consumação do castigo que veio sobre o povo de Israel. Saibam, meus amados, que mesmo exilado, o povo de Israel ele tinha liberdade para construir as suas casas. Paz do Senhor, irmão Paulo, Deus abençoe, viu? Muito bem-vindo. Já iniciamos. Paz, pastor, paz a todos. Paz. Amém. Já iniciamos, Desculpa, viu? Imagina, Deus abençoe. Então nós vemos que esse povo, mesmo o exilado, ele tinha liberdade para construir suas casas, ele tinha liberdade para trabalhar, para constituir família, entre todas as outras coisas. Eles estavam ali exilados, mas eles poderiam levar uma vida normal, inclusive cultuar a Deus, né? Eles podiam se reunir e podiam cultuar a Deus, como nós veremos no texto que nós estaremos lendo nesta noite. E Ezequiel, sacerdote que ele era, ele falava continuamente aos exilados. Então, ele falava direto com os exilados, ele explicava, orientava, trazia, ensinava. Por quê? Porque ele era sacerdote. E além de sacerdote, ele se tornou profeta, como nós já vimos na aula anterior. Ou seja, ele profetizou sobre Israel tudo aquilo que recairia sobre ela devido aos pecados que ela vinha cometendo. E nós vemos também no texto que ele foi levado por sobre Jerusalém em visões. Então ele via o que estava acontecendo naquele mesmo momento, naquela hora ali, né? Ele recebeu ordens então de Deus para poder profetizar contra aquela cidade, ou seja, contra Jerusalém, ok? E contra o templo. Então ele profetizou. Nós vimos isso nos capítulos de 1 a 7. Nós vimos todas essas profecias e tudo o que aconteceu. Ou seja, nas 2 reuniões que nós tivemos anteriormente, nós já vimos todo esse tratado. Aí nós vimos que foram castigos severos que ocorreram. Ele foi transportado em visões de Deus, ou seja, Deus mostrou a ele. Isso nós vamos ver no versículo 11 e no versículo 24 do capítulo 8 de Ezequiel. Nós podemos ver ali a razão do ciúme de Deus.
Qualquer ídolo, meus amados irmãos, provoca o ciúme de Deus. Qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de relação que você tenha com qualquer outro tipo de Deus vai provocar esse ciúme de Deus. E quando nós falamos de ciúme, nós não estamos falando de um ciúme doentio, aquele ciúme que quer porque quer, que é um ciúme no nosso interior. Não, o ciúme de Deus é um ciúme zeloso, é o zelo pela sua igreja. Ele quer que a sua igreja esteja com ele no futuro, então ele tem zelo, ele tem cuidado de nós, ele tem que nos tratar, ele tem que fazer com que nós percebamos que nós estamos errando, que nós estamos trilhando um caminho errado, que nós estamos pecando. E ali, no caso, o ciúme de Deus, ele veio através do que se parece ser a estátua de Azerá, ou seja, a deusa cananita da fertilidade. A deusa cananita da fertilidade, Azerá. Ela também é conhecida como a deusa do mar, e ela está intimamente ligada a Baal. O povo de Israel desviava-se frequentemente, meus irmãos, para adorar os deuses cananeus, Este adultério cometido está em muitos textos bíblicos, não merece nem que nós percamos tempo lendo, porque é muita coisa, mas está em muito texto bíblico, merece sim a atenção de vocês, fixa, permanente, em olhar verdadeiramente, ler para entender. Então eu aconselho que a leitura de vocês, para entendimento deste adultério cometido, seja em 2 Reis 21, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 7. Isso vai trazer um ensinamento sobre o ciúme de Deus, o que aconteceu, como por que foi causado. Esse texto ele vai mostrar Manassés estabelecendo uma coluna ao Deus, com D minúsculo, entendam bem, Azerá, dentro do próprio templo. Dentro do próprio templo. E isto, meus amados, devido a isto, Deus prometeu destruir Jerusalém e permitiu a sua conquista. Você veja bem, nós temos o nosso Deus, e aí nós colocamos uma estátua dentro da nossa igreja de um outro Deus e passamos a adorar um outro Deus. Olha a gravidade desta relação. Então Deus permitiu, Deus decidiu por isso e prometeu destruir Jerusalém e permitiu a sua conquista. Agora vejam, meus amados, Êxodo 34, 13, Deuteronômio 7, 5, 12, 3, Deus já fez lá atrás essa promessa, então vejam a presciência de Deus, ele já lá atrás ele fez a promessa: derrubarei seus altares, suas colunas, quebrarei seus postes, ídolos, cortarei os seus postes, ídolos. Israel, meus amados, se recusava a ser uma nação santa e se dedicava exclusivamente a esses deuses. Ela estava indo ali se dedicar exclusivamente a esses deuses. E aí eu faço um crivo aqui, um crivo meu. Por que será que o homem aceita tudo que vê à sua frente como verdade? Por que será que nós aceitamos tudo o que nós vemos à nossa frente como verdade? Será que é porque nós estamos enxergando com os nossos olhos, tocando com as nossas mãos, pegando em alguma coisa? E a verdade, meus amados, de Deus é que Ele não impõe nada sobre nós, Ele não cobra nada, Ele não aceita nada. Amados, se vocês prestarem atenção na leitura do texto, que vocês podem fazer para poder tratar melhor esta aula que nós estamos tendo hoje aqui, nós vamos ver que eles sacrificavam humanos a estes deuses. Humanos. Manassés, ele sacrificou, Manassés foi um dos reis de Israel, ele sacrificou até os seus filhos. Imagine, foi ele que preparou e colocou a estátua de Azerá no templo de Deus. Ele sacrificou até seus filhos. 2 Crônicas 33:6 nos relata isso. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom.
Ele passou a adivinhar através das nuvens, ele era agoureiro, praticava feitiçarias, ele tratava com necromantes, com feiticeiros, ele prosseguiu muito em fazer o que era mal perante o Senhor. Foi isso que provocou a ira de Deus. E o nosso Senhor, ele não pede nada em troca, meus amados. Nada. A igreja precisa de dízimo, precisa de oferta, precisa do amor, precisa da comunhão, precisa do relacionamento, precisa que nós possamos ser empáticos com as pessoas. Mas o nosso Deus, ele só pede a nós o quê? A esperança, só pede a nós a fé, só pede a nós um bom caráter, só pede a nós o amor. É isso que o nosso Deus pede, meus irmãos. Que repugnante, meus amados, a relação com o pecado. Como é destrutiva, como é sacrificante a relação com o pecado, porque no pecado você está barganhando, você está trocando, você está dando uma coisa para receber outra. O nosso Deus não pede nada disso. Mas vamos à leitura de hoje, que pelo menos a gente já prossegue. Vamos fazer a nossa leitura. Ela está em Ezequiel 8, 5, 6, 9, 5, 6, de 9 a 12 e 14 e 16. Vamos à leitura. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem do ciúme, ou seja, a Azerá, que nós falamos, logo à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Ou seja, aquelas abominações estavam sendo feitas para que Deus se afastasse do santuário, ou seja, do templo dele, da casa dele, da morada dele aqui na nossa terra. Mas verás ainda maiores abominações. Bem-vindo, Evandro. Deus abençoe. Nós já iniciamos, viu? Paz do Senhor. Boa noite, meu irmão. Desculpa pelo atraso aqui. Imagina. Tive um probleminha aqui por serviço, tá? Tá bom, não tem problema não. Deus abençoe. Então ele disse, entra e vê maiores abominações, nós paramos. No versículo 9 ele diz, então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões, então vejam bem, 70 homens dos anciãos, nós vamos falar sobre isso também, da casa de Israel, como Jazanias, filho de Safá, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma extensa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Ou seja, eles estão dizendo, adorando aquelas imagens ali, aqueles desenhos de animais, e dizendo que o Senhor não estava vendo, eles estão fazendo aquilo escondidos. Nós vamos ver durante o nosso estudo que Ezequiel, ele tem como se ele quebrasse uma parede para poder entrar nos obscuros lugares ali onde estavam esses desenhos. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Nós vamos falar sobre isso também. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Esta é a nossa leitura de hoje, meus amados. E neste texto,
quando nós vemos, né, quando nós vemos no versículo 10 sobre répteis e animais abomináveis, é provável que isso se refira ou reflita ao Egito. Muito provável. Por quê? Porque tem outras cidades que também adoravam, nós vamos ver isso durante o transcorrer desta reunião. O deus Tamuz, do versículo 14, eu acrescento ser este o deus babilônico da plenitude, ou seja, da fertilidade, que obrigava um mês de pranto e choro, e este era o culto que eles ofereciam a ele. Nós temos uma relação com junho e julho, que era o tempo que ele estava morto, mas no mês de setembro eles faziam esse pranto por um mês para que ele revivesse, que era o mês da colheita, para que eles pudessem ter uma boa colheita. Mas vamos ao primeiro assunto desta noite, que diz que esta foi a segunda das 13 datas, ou seja, das 13 visões de Ezequiel. A primeira nós já sabemos que foi da glória de Deus, a segunda que é esta agora, que nos é apresentada. Então, as visões do capítulo 1, elas pertencem ao quê? A uma primeira unidade, ou seja, a visão da glória, a visão de rodas se movimentando para todos os lados. E isto significa que a presença do Deus está em todos os lugares, que ele é Senhor em todo e qualquer lugar, ou seja, não existe lugar onde Deus não esteja, Deus jamais perde o controle de nada. É isto que ele apresenta para nós na sua primeira visão. Já esta segunda visão, que nós trataremos hoje, ele recebeu 14 meses depois dessa primeira visão, introduzindo esse novo entendimento. Ou seja, primeiro ele viu a glória de Deus e agora ele está vendo as abominações que estão sendo praticadas. Então, primeiro nós sabemos e conhecemos e entendemos que nós temos um Deus zeloso, que se preocupa, que cuida. Só que o povo, embora tudo isso, ele se envolveu com abominações e começou a praticar elas mesmo dentro do templo. Ou seja, isto justificou a ira divina sobre Jerusalém, conforme Ezequiel nos relata no seu versículo 18 do texto de Ezequiel 8, no próprio texto, contexto do capítulo 8, no versículo 18. A atividade humana em Jerusalém e no templo menosprezou aquela primeira glória de Deus. Pois não, Solange? Falei? Não? Não falei nada, não. É que abriu aí, então quando fica azulzinho eu já percebo que quer falar, tá bom? Então essa atividade humana em Jerusalém e no templo menosprezou a glória de Deus. Mas Deus deixa claro que mesmo assim, ele ainda está no controle de todas as coisas. É ele que faz, é ele que determina, é ele que diz o que vai acontecer. E ele diz assim: eu administro todos os meus escolhidos. Sou eu que me referencio a eles, sou eu que decido o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Esta visão, meus amados, mostra que a ira divina ainda não havia vindo sobre a cidade e nem sobre o templo, porque Ezequiel foi levado lá e ele estava olhando tudo aquilo acontecendo naquele momento. Então ele teve uma visão atual, ele estava lá vendo o que estava acontecendo naquele exato momento. Então, o que estava sendo anunciado ali era o que estava para acontecer ainda, é o que iria acontecer. Então, nós vemos que Ezequiel, levado pelo Espírito ele foi entre o céu e a terra em uma visão. Então, ele não foi fisicamente, nós precisamos deixar isso muito claro. Existem estudiosos que entendem diferente, mas ele não foi fisicamente, ele foi levado em visão, conforme está escrito no texto. Só que tem um texto que traz um porquê, e aí a gente vai explicar ele também daqui a pouquinho. E que esta visão, meus amados, ela mostra fatos que acontecem no momento da revelação. Ou seja, ela mostra o que está acontecendo e mostra também os fatos que iriam acontecer, ou seja, as consequências daquilo. As consequências que viriam a curto, médio e a longo prazo. Até mesmo no contexto escatológico. Nós
Sabemos que estes fatos já aconteceram, mas nós podemos sim, conforme nós falamos na última aula, ou seja, na última reunião que nós tivemos, que existe um certo contexto escatológico que nós podemos, com muito cuidado, tirar e aplicá-lo também na escatologia. Portanto, meus amados, para Ezequiel, a profecia ainda iria se cumprir. Eu gostaria que vocês entendessem isso. Para Ezequiel, ele estava vendo aquilo, mas a profecia ainda iria se cumprir. Portanto, desculpe, portanto não, mas para nós aqui, esta profecia do capítulo 8, ela já se cumpriu. Então, ela já ocorreu, embora nós possamos ter as aplicações conforme eu falei para vocês, aplicações futurísticas, pela extração de lições que nós temos através desses ensinamentos. Nós devemos entender aqui, meus amados, que toda vez que eu defraudo o templo de Deus, haverá punição sobre a minha vida. Toda vez que eu defraudo o templo de Deus, haverá punição sobre a minha vida. Eu vou sofrer as consequências disso. E a Bíblia fala e deixa claro para nós que nós somos hoje o templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo, não é verdade? Acredito que ninguém tenha dúvida disso. Nós somos o templo do Espírito Santo. Sendo assim, toda vez, meus amados, um alerta para todos nós, toda vez que nós profanamos esse templo, toda vez que nós agimos contra o nosso corpo, nós seremos corrigidos, seremos disciplinados, seremos levados a um confronto com Deus. Esta é a lição que fica para nós, ou seja, para essa nossa existência. Daniel 7:1, também de 15 a 28, Daniel de 15 a 28, Apocalipse 1:19, Apocalipse é bem claro. Ele escreve assim: as coisas que você viu, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Então, tudo aquilo que foi pregado naquela época e vem para nós hoje no nosso tempo. Então, hoje nós somos o templo do Espírito Santo, nós não podemos nos permitir profanar o nosso corpo, porque nós somos verdadeiramente o templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos permitir que ocorra conosco hoje aquilo que aconteceu com o templo de Deus na época passada, no Antigo Testamento. Ezequiel, voltando um pouco para deixar claro para vocês, Ezequiel ele foi transportado em espírito e em visões. Em espírito e em visões. Mas há quem diga que ele foi em corpo. Por quê? Porque o texto de Ezequiel 11:1, ele diz assim: o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor. E muitas pessoas, através deste versículo, entendem que ele foi levado em corpo lá. Mas o contexto geral, que nós sempre falamos aqui, eu sempre falo, que não adianta você ler um versículo da Bíblia, você tem que ver o que vem um pouco antes, um pouco depois, e conforme for até o capítulo todo para o entendimento. Então, o contexto geral desta leitura, deste ensino, deixa claro ter sido em visões. Ele não fala isso uma vez só. Em espírito, ele foi levado a ter as visões. Então, ele foi conduzido para lá em visões, através do versículo 3 desta leitura que nós fizemos agora aqui. Isso deixa bem claro. Eu vou ler o versículo 3 novamente para os irmãos. Bom, eu vou ler o versículo 3, ele não está aqui nesta parte aqui, eu já leio para os irmãos, tá bom? Eu já pego. Versículo 3 de Ezequiel 8. Tá bom? Mas o contexto geral deixa claro isso, é fato. Eu vou só pegar aqui na Bíblia para poder ler para os irmãos. E ali ele vê o mais baixo grau da idolatria. O mais baixo grau da idolatria, meus amados. Há várias interpretações ou tipos de imagens, mas certo é que havia o fanatismo por estas imagens. Então, várias interpretações. Então, não se engane. Isso aqui pode, isso aqui não. Não. O que não pode ocorrer é o fanatismo, a idolatria pelas imagens, tornando assim inevitável a destruição. A inevitável a destruição. 8:3.
A Adriana está pegando aqui para mim, Ezequiel 8:3. Ezequiel 8:3. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelo cabelo da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre terra e céu e me trouxe a Jerusalém em visões. Fica claro, em visões, meus amados. Esse aqui é o versículo 3. Amém? Então, meus amados, nós precisamos entender que a relação com o nosso Deus, a nossa relação com Ele é inegociável, Ele não barganha, A destruição, ela foi inevitável. Vejam que quando nós fugimos de Deus, nós damos o nosso melhor. Nosso melhor. Veja Jonas, ele ia com Deus para fazer, Deus pediu que ele fosse profetizar. Quando ele foi fugir de Jonas, ele pagou, quando ele foi fugir de Deus, ele pagou a passagem dele para poder fugir de Deus. Então, muitas vezes, nós investimos de uma maneira que nos leve distante de Deus, nos ausente de Deus, nos tire. Então, aparece um ídolo aí, uma adoração a um ídolo, eles vão pedir alguma coisa em troca. Nós vemos igrejas cristãs hoje pedindo alguma coisa em troca, meus amados. Isso fica claro, tácito, está aí para ser visto a olhos nus. Investimos. Quando eu falo investimos, eu não estou falando de mim ou de você, eu estou falando do ser humano. Ele investe sem sequer pensar. Sabe por quê? Porque ele busca uma troca, ele busca comprar, ele busca barganha com Deus. Nós já vimos isso, nós já vivemos isso. Nós temos convicção do que é isso. Já o nosso Deus não. Nosso Deus, com ele não é negociável, não existe barganha. Existe ele existe sim. E ele exige de nós o quê? A fé. Ele exige de nós o amor. Vocês se lembram? Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma e de todo o seu coração? Nós não podemos esquecer deste mandamento. O segundo assunto que nós vamos entrar agora, ele apresenta essa palavra traduzida por ciúme, que nós falamos no começo. A palavra é giná. E ela tem como primeiro sinônimo zelo, como eu já falei no início para os irmãos. Ou seja, ciúme, a ira, ou seja, a ira vem pelo zelo, a ira vem para poder te constranger, para que você não erre, para que você não peque. A palavra semel significa ídolo, imagem, e é entendida como azerá. Então, por isso que nós ligamos aquele texto a azerá, ou seja, a palavra semel significa ídolo, azerá. Já falamos agora há pouco sobre Manassés, que colocou essa imagem lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo de 1 a 7. Nós já passamos para os irmãos, depois vocês podem fazer a leitura. Essa estátua ela foi destruída por Josias em 2 Reis 23:3, e acredita-se, devido a este relato, que ela teria sido recolocada no templo na época de Ezequiel. Acredita-se que ela teria sido recolocada no templo na época de Ezequiel. E nesse próximo tópico que nós vamos ver agora, nós vemos o absurdo degradante do culto a répteis e animais. Lembrem-se que hoje nós estamos falando do que causou a destruição do templo, o que causou o exílio de Jerusalém. Então eles estavam ali adorando a Azerá, eles estavam ali adorando, fazendo culto a répteis. Olha que degradante, meus amados. Répteis e os animais do versículo 10. Mas nós não fazemos isto hoje em dia. Não fazemos isso. Nós cristãos não fazemos isso. Mas eu lembro aqui que muitas pessoas hoje cultuam, e digo mais, alguns cristãos estão se permitindo se relacionar com essas coisas. E saibam que o castigo vem. Mas eu lembro aqui que muitas pessoas hoje, elas cultuam. Então eu quero trazer para vocês, só para lembrar que nós já estudamos isso em aulas anteriores. Shiva, corpo de gente, cabeça de elefante, vocês se lembram disso? Adoração de ratos, os hindus, bois e etc. Na Índia,
Não apenas na Índia. Hoje nós vemos isso até aqui no Brasil, esse tipo de relação com a idolatria, até aqui no Brasil nós vemos. É lógico que ainda não está claramente divulgada, não está amplamente divulgado, mas nós vemos, se nós pesquisarmos, nós vemos Bolívia, Chile, Paraguai, Índia, gregos, romanos, e assim vamos. Nós vemos que nessa visão, meus amados, ele precisou cavar um buraco para ver nas câmaras do templo, versículo 7 e 8. E eu entendo aqui que era uma forma velada de adorar esses animais. É o meu entendimento. Era uma forma velada. Eles faziam isso lá, aqueles anciãos faziam isso de uma maneira escondida. Eles estavam adorando outros deuses, orientando Jerusalém e sem que ninguém soubesse, de uma forma velada. Portanto, cuidado com o secreto da sua alma. Cuidado com aquilo que você faz e você acha que ninguém está vendo. Nós não podemos esquecer de Hebreus 4,12. Eu falo muito de Hebreus 4,12. Né? Que a palavra de Deus é tão afiada como uma faca de 2 gumes. Né? Que ela vai até a divisa da nossa alma e do espírito, das nossas juntas e medulas. Então ele sabe tudo. Ele tem consciência de tudo. Ele sabe de tudo, meus amados. A zolatria, ela era típica dos egípcios. Isso nós já sabemos. Que viam neles receptáculos de formas do poder divino. Isto além da metempsicose. Não sei se vocês já ouviram falar de metempsicose. Essa é uma teoria muito antiga também. E a epifania já é uma coisa mais atual. Ou seja, é a manifestação, é a personificação, é a encarnação, incorporação, a representação, a teofonia. Então eles acreditam até que o ser humano incorpora em animais. Isso é a epifania ou a metempsicose. O ser humano, ele morre, então ele não evoluiu, então ele pode voltar em um outro animal. E aqui eu já tiro totalmente essa culpa dos espíritas, que os espíritas entendem o que? Eles entendem eles entendem a reencarnação, aplicam a reencarnação, vivem esta relação com a reencarnação, mas eles dizem que não há como reencarnar em animais. O ser humano, ele vai progressivamente crescendo, ele não vai encarnar em animais. E isso é uma coisa que existe entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos e entre outros que acreditam. Eu falo esse entre outros que acreditam porque eu sou obrigado até a achar que aqui no Brasil alguns acreditam. Nós vemos cada coisa absurda na internet, meus amados. Eu vejo a pessoa falar assim que eu prefiro o meu cachorro do que qualquer ser humano. Sabe, é uma visão tão absurda. E o amor pela pessoa, e aquilo que Deus mandou nós fazermos, perdoar as pessoas, ter paciência, longanimidade. Gálatas 5, 22, repito para os irmãos, os frutos do Espírito Santo, isso nós temos que buscar. Os dons Deus nos dá. Agora, os frutos nós é que buscamos, nós nos preparamos. Nós é que trabalhamos isso dentro de nós. E o Espírito Santo nos empodera, nos dá força para nós podermos ter isso em nós. Mas nós precisamos dar o primeiro passo. Nós precisamos buscar verdadeiramente. Então, meus amados, o espírito do homem não tem a menor possibilidade de vir em um animal. Essas formas de entendimento, elas já estavam naquela época se infiltrando no meio do povo de Deus. E hoje também já está se infiltrando no meio do povo de Deus também e no meio das pessoas aqui. Hoje a pessoa é cristã, amanhã cedo ela já não é mais. Aí uma pessoa apresenta um Deus ou alguma outra coisa para ela acredita. Ela vai adorar aquele Deus, vai pagar para que aquilo traga algum benefício para ela. Nós precisamos entender que Deus, ele governa tanto no que nós expomos, deixamos transparecer, como naquilo que nós não deixamos transparecer, aquilo que eu faço no oculto. De repente eu sou falso, estou escondendo as coisas de alguém, mas Deus não, de Deus. A única pessoa para quem nós não podemos e não conseguimos mentir é para nós mesmos e para Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele te conhece desde o ventre da sua mãe. Né? Quando o que nós fazemos escondidos dos homens, nós achamos que nós podemos fazer também escondido de Deus, mas não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Não se iluda. Ele sabe de todas as coisas. Entenda, meus irmãos, que não há
Nada, não há nada que substitui o verdadeiro e único Deus. Nada. Melhor aqui, não existe outro Deus fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como foi a oração do nosso irmão Ed. Não existe outro Deus fora do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ancião, em hebraico, já entrando num outro assunto para tentar esclarecer tudo nesta aula de hoje, ancião em hebraico é a palavra zagen, que significa idoso, ou presbíteros em grego. Nós falamos em hebraico zagen, e em grego que seria presbítero, que significa o quê? Tanto pessoas mais velhas como líderes, usado também para príncipes e líderes cristãos. Portanto, os 70 anciãos do versículo 12, eles eram líderes de Israel. Não há referência de quem eles eram, mas eles estavam lá. Uma liderança que perdeu o compromisso com a palavra de Deus. Ou seja, ovelhas desgarradas da verdade, como ocorre hoje em boas e várias famílias. Pessoas que ficam fracas, descompromissadas com a palavra, e esse enfraquecimento leva eles à apostasia. E saibam, meus amados, para deixar bem claro com vocês, que a apostasia, ela anda de mãos dadas com a heresia. Se quiserem anotar, apostasia e heresia. Apostasia é o desvio da palavra, você começa a deturpar as coisas, isso vai te levar a uma heresia. A heresia é o total, você vai estar descontextualizado da palavra de Deus e vai estar totalmente afastado dela, totalmente ausente. Portanto, cuidado, meus irmãos, muito cuidado. Este outro assunto que nós vamos falar também, ele fala sobre essa adoração a abominações, ou seja, o sincretismo religioso, ou seja, uma mistura de várias crenças. Mistura de várias. Vocês verem que nós não somos arredios ao catolicismo, não somos arredios ao espiritismo, não somos arredios à macumbaria, mas nós não concordamos com nada disso, e nós não permitimos que isso se misture nessa relação conosco. Não concordamos. Por quê? Porque nós temos a visão bíblica, especialmente bíblica e unicamente bíblica. Inalterável, inerrante, infalível, palavra de Deus. É dessa maneira. Então nós não permitimos que esse sincretismo exista em nosso meio, embora algumas igrejas cristãs hoje já estão aceitando todas essas coisas, como eu sou obrigado a lembrar vocês. Nós vemos hoje em dia, meus amados, esse sincretismo circulando de uma maneira até descarada. Muitas religiões se misturando, uma aceitando a crença do outro, e o pior, algumas crenças pagãs, adicionando elas até a palavra de Deus. Tammuz, vamos falar de Tammuz, que é para deixar claro, porque pode ser que a gente não consiga terminar hoje essa aula, mas vamos falar de Tammuz, que era o deus da Babilônia. Como nós já falamos, ele era o deus da vegetação e dos rebanhos. Eles criam, meus amados, que este ficava morto na seca e vivo no período de chuva. E assim eles realizavam o ritual do lamentar pelas carpideiras. E quem eram as carpideiras? Eram pessoas contratadas para prantear em velórios. Então, elas eram aquelas que choravam profissionalmente, elas eram contratadas para isso, para chorar. Então, o nome delas é carpideiras, elas eram chamadas e conhecidas por carpideiras. A sua função era única e exclusivamente lamentar em enterros, velórios, e ela com isso levava outras pessoas a chorar. Se vocês quiserem aprender sobre isso, tem lá em Jeremias 9, versículo 17, nós vemos isso em Oséias 9, versículo 4, Mateus 9, 23, Marcos 5, 38, Lucas 8, 52. Oi, Salete. Salete não, Solange. Acho que é Solange. Pode falar, Solange. Ela não falou de novo. É que o dela às vezes clareia e eu penso que ela falou.
Mas muito bem, vamos lá então. Você pode repetir aí. Ah, Você posso. falou Oséias 9, Posso aí você sim. falou Mateus e eu me perdi. Ah, tá bom, vamos lá. Jeremias 9, versículo 17, Oséias 9, versículo 4, Mateus 9, versículo 23, Marcos 5, versículo 38 e Lucas 8, versículo 52. Conseguiu? Obrigada, tá? Legal. Então, ali eles praticavam com isso um culto sincrético, pelo que parece. Porque eles adoravam ali a Deus, elas estavam ali dentro adorando a Deus, mas também estavam ali querendo com aquilo adorar a Javé. Então existia ali o sincretismo, a mistura. Tanto que elas faziam isso no mês de setembro, o mês de junho e julho, como eu já falei para os irmãos, no calendário judeu, o nome desse mês de junho e julho no calendário judeu é Tammuz. Pode pesquisar aí, calendário judeu, mês de junho e julho, Tammuz. Então havia ali um sincretismo, uma mistura, eles misturavam realmente nesta relação a adoração, porque elas estavam ali, ficavam 30 dias ali pranteando, chorando, pedindo que as plantações viessem bem, que fosse frutífero, aquilo que as águas viessem, dessa maneira. Então misturavam muito. Ezequiel também, meus irmãos, ele viu, conforme nós lemos, 25 homens virados para o Oriente, ou seja, virado para o lado do Egito. E onde é que estava o templo do Deus Sol? Todos nós sabemos que o Deus do Egito é Ra. Ra, o Deus Sol. Então eles ficavam de costas para o templo de Deus, adorando no sentido do Egito, adorando no sentido do Deus Sol. Então era outro pecado cometido, uma abominação infindável, uma coisa absurda. Vejam que não há como adorar a Deus você virando de costas para ele. Isso é óbvio, fica mais do que óbvio. Não tem, eu vou adorar a Deus, Deus está aqui, eu vou adorar lá. Então estavam adorando o Deus Sol, adoravam o Sol em uma nítida afronta a Deus. Moisés, em Deuteronômio 4, no versículo 19, ele alertou sobre isso. Não vou fazer a leitura, tá? Deuteronômio 4:19, ele já alerta sobre isso. Vocês façam lá, que pode não dar tempo para nós concluirmos, né? Então eles viravam para o Egito, Bet-Shemesh, ou seja, a casa do sol. Você pode ler isso também em Jeremias 43:13. Na Septuaginta, que foi a primeira tradução que foi feita 300 anos depois de Cristo, vem como Heliópolis, ou seja, cidade do sol. Heliópolis, que significa cidade do sol. O Deus do sol é também conhecido como Ra, que eu já disse para vocês. Marquem bastante isso. Ra, o Deus do sol. Ele é o Deus do Egito. Ou seja, meus amados, uma vasta idolatria, apostasia, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Não havia outro remédio. Eles estavam sacrificando crianças. Para Azerá. Meu Deus, como é que nós podemos imaginar uma coisa dessa? Não cabe. Não tem como se pensar uma coisa dessa hoje. Os anciãos, nós precisamos deixar claro que os anciãos, eles sempre tiveram domínio sobre Israel, porque os anciãos, os mais antigos, eles traziam conhecimento, entendimento. Então eles ali no exílio também, eles traziam, eles tinham também esse domínio sobre os exilados, não é verdade? Mas pela falta de liderança, porque o rei Joaquim estava lá como preso, após a morte de Nabucodonosor, 20 anos depois, Évio Merodach, que era o filho de Nabucodonosor, e foi quem sucedeu ele, mandou libertar Joaquim, mandou mudar suas vestes, trocar as suas sandálias. Então, foi quando as coisas começaram a mudar um pouco. Então, nós vemos também, e preciso acrescentar para os irmãos, que esses anciãos não mudaram.
eles estavam frequentando a casa de Ezequiel, eles iam na casa de Ezequiel, que também orientava todos eles, falava, profetizava, mas eles iam ali, eles iam com muita frequência, claro, e depois eles transmitiam para o povo de maneira errada, ou seja, eles iam ali apenas para se manterem informados, apenas para se manterem informados, segundo os estudiosos, que nós tratamos com a teologia, tudo isso, então, segundo os estudiosos, e eu concordo com eles, eu concordo e entendo no contexto geral que era exatamente isso. Porque, na verdade, meus amados, nós vemos dentro desse contexto geral que eles atrapalhavam a vida dos exilados, assim como eles faziam lá em Jerusalém. Eles atrapalhavam a vida de todos. De todos. Então, vamos ver se a gente consegue parar por aqui. Eu vou trazer um pequeno adendo para vocês. Hoje nós aprendemos em cima deste adendo que eu já quero fazer para vocês, nós aprendemos com as 4 cenas, ou seja, nós aprendemos através das cenas dos pecados culticos, ou seja, o que eles cultuavam. Nós vimos, em primeiro lugar, a imagem de ciúmes, ou seja, a deusa Azerá, onde se sacrificava crianças. Para ela, inclusive, Manassés sacrificou o seu próprio filho. Ele, como rei de Israel, sacrificou o seu próprio filho ali. Nós vemos aqui também, como segunda cena de pecado cultico, nós vemos também o culto a animais e a répteis. Nós vemos também o ritual de Tamuz, das carpideiras, chorando ali, trazendo aquele sincretismo religioso. E nós vemos, por último, a adoração do Deus Sol, ou seja, dar as costas para Deus, para a casa de Deus, para o templo, e adorar o Deus Sol, virado para o lado do Egito. Consequentemente, meus amados, nós aprendemos o quê? Deus, ele exige fidelidade. Exige fidelidade. Este estudo de hoje não foi uma aula de história. Não entendam isso como uma aula de história. Não foi uma aula de história. Nós precisamos hoje aprender, nós devemos hoje aprender a nos corrigir em tudo aquilo que nós erramos. Entenderam? Precisamos nos corrigir em tudo que nós erramos. Nós podemos trazer tudo isso para nós e nos corrigirmos aqui. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus.